Graça e paz, queridos. Que bom, né? Bom estarmos aqui com essa liberdade, né, que nós temos de poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem na carta aos Efésios. E eu disse algumas coisas na reunião passada, de 1 ao 7. E hoje eu vou ler, talvez só vou ler um pouco mais. E diz, versículo 7 diz assim: quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu vou ler até aqui, porque não vai dar tempo não, de falarmos mais, porque o verso 7, ele tem bastante referência e ele é muito importante para nós, né? Ele diz em quem temos a redenção pelo seu sangue. Fomos comprados, né? A Bíblia diz a remissão das ofensas, quer dizer, a compra dos nossos pecados, das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus para ver esta graça estendida. Por exemplo, João 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, que propósito, né? Que Deus tem para nos comprar, para nos redimir e para mostrar segundo as riquezas da sua graça. Nós temos falado bastante sobre o novo concerto, sobre a nova aliança, sobre a graça que nos foi dada, é graça multiplicada, é graça, é abundante graça, é maravilhosa graça, e nós nos enriquecemos com esta palavra do Senhor, se os nossos olhos forem abertos para tomarmos posse da nossa herança. Porque muitos de nós somos, ou todos nós que somos filhos, somos herdeiros de Deus, e também somos co-herdeiros de Cristo, né? Então, nós temos uma herança maravilhosíssima no Senhor, que nos foi concedida graciosamente, gratuitamente, pela infinita graça do Senhor a nós que somos a igreja, que somos seus filhos, que somos, como diz aqui,
que temos a nossa redenção no precioso sangue de Jesus, né? Redenção pelo seu sangue. Ele diz, a remissão das ofensas segundo as riquezas. Não é uma riqueza, né? É riquezas da sua graça. Há uma abundância de graça a ser revelada, a ser manifestada a nós pela sua graça. Aqui ele está falando pelo sangue, Atos 20 e 28, pastor Francisco, lê para mim, por favor. Se você quiser sentar nesse banco aqui, ó, e tirar a máscara, para mim é bom. Ah, 20 e 28, né? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, que o Espírito nos constituiu bispos para apacentardes a igreja do Deus que Ele resgatou com seu próprio sangue. Que coisa maravilhosa. Vamos ler de novo? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, em que o Espírito Santo nos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que Ele, olha, irmão, resgatou com o seu próprio sangue. Irmãos, nós precisamos ficar mais firmados nesta maravilhosíssima graça que foi estendida a nós, esse trabalho maravilhoso de Deus em oferecer o seu Filho em sacrifício de sangue para nos comprar, para nos remir, para nos encher desta maravilhosa graça. Então, Deus comprou com seu próprio sangue. Irmãos, eu fico pensando que não existe coisa mais maravilhosa e mais gloriosa do que a nova aliança, que foi feita no sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. É uma aliança que nós precisamos tornar ela mais linda, né? Mais limpa, mais clara. Romanos 3, 24 e 25. Pastor, pode. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, olha, irmãos, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Olha, irmãos, está falando daquilo que nós aprontamos lá para trás, não é? Deus fez uma obra maravilhosíssima, diz aí em Romanos, capítulo 3, 24 e 25. Era até bom a gente falar novamente, que isso é bom ouvir novamente. Sendo justificado, ó, irmãos, não tem que pagar nada, é gratuitamente pela
sua graça, pela redenção, pela compra que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos diante da paciência de Deus, né? Ou ante a paciência de Deus, debaixo da paciência de Deus. Olha como Deus é realmente longânimo, né? Porque muitos de nós aprontamos demais, né? Mas ainda alcançamos a redenção, essa cobertura gloriosa do precioso sangue de Jesus, que não é só uma cobertura, mas é uma lavagem, é uma purificação dos nossos pecados, né? Então, nós temos também em Romanos 5, 15 a 17, o senhor pode ler para mim? 15 a 17. Espera um pouquinho, eu perdi aqui. Não é assim? Então. É 5, 15 a 17. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Pela ofensa de um morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom, olha irmão, a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou, é abundância sobre muitos. Não foi assim o dom como a ofensa. Porque um só que pecou, o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por este, muito mais se recebe a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha, irmãos, que coisa linda. Reinarão em vida. Tem muita gente esperando morrer para ir reinar lá na glória, né? Mas é bom começar a reinar agora, né? Você foi chamado e eu para reinarmos em vida. E ele diz assim, por um só, Jesus Cristo. É uma obra tremenda. Essa palavra aqui da compra, né, pelo sangue, a remissão pelo sangue, deste preço altíssimo que Jesus pagou, ele fez uma maravilhosíssima redenção e comprou um povo para si, para o louvor da sua glória. E este povo está aqui no Parque América. Amém? É só abrir os olhos do entendimento e tomar posse da sua herança. Isso aqui é herança, é coisa que Deus já nos deu
muitas delas que nós já vimos aqui antes da fundação do mundo, e outras ele acabou consumando na cruz do Calvário, na morte do seu Filho, no sepultamento, na ressurreição e na sua ascensão em glória, à mão direita do Pai, na glória, recebendo todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Este é o nome que nós cantamos, que nós louvamos, que nós exaltamos, né? E é pouco, ainda somos bastante pobres. Nós podemos nos enriquecer, pelo menos em palavras de gratidão, em palavras de agradecimento por esta obra que ele realizou. E quando ele realizou, nós todos, diz a Bíblia aqui em Efésios, no capítulo 2, éramos mortos em delitos e pecados. Então, quer dizer, é uma obra maravilhosa. Se você quiser confirmar, tá, capítulo 2, verso 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, Deus encontrou uma raça, a raça de Adão, morta. Morta onde? Nos seus delitos e nos seus pecados. E o que ele fez? Ele nos deu vida da ressurreição, ele nos vivificou. Vivificar quer dizer dar vida novamente ao morto. Ao que estava morto, né? Mas agora vive. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Gálatas 1:4. Vamos ver o que ele diz em Gálatas. Gálatas é... O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Dar glória para todos sempre, constantemente. Veja só, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Foi voluntário, ele diz que ele veio para isso, buscar e salvar o que havia perdido. É uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Ele diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Olha como Deus é realmente amor, né? Como Deus ama essa raça. E só da gente saber da glória que ele tem, não é? E da glória que ele estava no céu, ele deixar a glória para vir buscar gente no pecado, é só muito amor. Muito amor. O qual se deu a si mesmo. Deu o quê? Deu a sua própria vida, morrendo numa cruz, que era a morte terrível dos homens mais terríveis da terra, que morriam de morte de cruz. Jesus, por causa dos meus pecados,
Ele assumiu a cruz para me comprar, para me remir, para me redimir, para me livrar do presente século mau. Oh, glória a Deus. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Foi o Pai quem preparou o seu Filho para vir fazer esta obra maravilhosíssima. Efésios 2, Efésios 2, ele diz assim, verso... Então, umas coisas muito boas aqui, mas vamos deixar para quando chegar aqui, né? Ele diz assim, porque pela graça sois... Verso 8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém bata no peito, se glorie. Eu mereço. Eu mereço, você também, o lago de fogo. Nós vamos para o céu exclusivamente por esta graça. Por causa desta graça demonstrada no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É interessante, né? Se você tiver dificuldade para andar nessas boas obras, você precisa prestar um pouquinho mais de atenção se você realmente está salvo, se você está remido, se você está separado pela graça de Deus para o louvor da sua glória. Ele diz, porque pela graça sois salvo. Ah, então não tem que fazer nada, pastor? Não. Como é que um morto vai fazer as coisas? A raça de Adão está morta. Parece que vivemos, fazemos negócio, fazemos uma série de coisas antes de conhecer o Senhor, mas para Deus estamos mortos, separados da vida de Deus. E só se há uma reconciliação, não é através da minha bondade, é através do amor, da misericórdia de Deus manifestado na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Então, é a minha fé. Não é tua fé, isso não vem de vós, você é dom de Deus. A graça e a fé, ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Tem gente querendo mudar isso aqui, mas eu não sei, eu não consigo. Até agora eu não consegui mudar isso aqui. É obra exclusiva, redentora, salvadora, purificadora, santificadora da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É dom de Deus. É dado. E é dado não porque nós somos bons, é dado porque Ele é bom. O homem...
Nada. O homem caído não tem nada que agrada a Deus. Ele constantemente está murmurando, blasfemando, né? Falando coisas que não devem. Mas nós que já somos salvos, precisamos demonstrar pelas obras, né? Pelas obras de andar na presença do Senhor. Né? Aqui há uma mudança de vida, né? E ele fala que é uma obra exclusiva desta graça de Deus. Quando eu descobri essa palavra de Efésios 2:1, eu falei, mas como pode? Não é? Porque, olha, vamos lá para Efésios 2:1 de novo, ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele diz, em que noutro tempo andasses, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ouça aí, entre os quais todos nós, sem exceção, todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aqui entra, né? Mas, que coisa linda, né? Mas Deus que é riquíssimo, não é rico, é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha, outra vez, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e diz, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça, né, sois salvos. Então, o verso 11 é assim, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, estrangeiros, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Olha, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. É maravilhoso, né? Aí ele reconcilia, né? Judeus e gentios, ambos tendo acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Coisa maravilhosa. 1 Timóteo 2, 4, 5 e 6, que vai mostrar, quase como João 3,16, que Deus assim que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só que faz a mediação entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem.
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então ele diz, Deus não quer que ninguém se perca. Pode ler de novo? 2:5, pode ser? Que quer, é 2:4 de título, é de Timóteo. Que quer que todos os homens se salvem. Que quer que todos os homens se salvem. Esse é o propósito de Deus, né? E venham ao conhecimento da verdade. A verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele diz aí, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Irmãos, está cheio de mediadores por aí, mas são tudo falso. Só há um mediador que é autorizado por Deus, é seu Filho, Jesus Cristo. Fora dele não há salvação, para ninguém. Atos 4:12, ele diz, né? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Vou ler de novo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, e nem mulher. Nem homem, nem mulher, não mete o bico aí que você é falso. Mas só o seu Filho Jesus, o Cristo. Nenhum outro há salvação. Glória a Deus. Timóteo, 1 Timóteo 2, 4, 5 e 6. Já falamos. Fomos até o 6, né? Tito 2, 11, 12 e 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir, outra vez, para nos comprar de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Que coisa maravilhosa. Quem pode fazer essa obra? Só o Senhor Jesus Cristo. Ele é realmente o que foi autorizado por Deus para fazer a nossa redenção, a nossa salvação, a compra, não é?
3,14 de Tito. Que os homens também aprendam-se a pregar-se as boas obras. Eu não entendi. É 3,14? Que os homens aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutíferos, infrutuosos. Ó, aplicar-se às boas obras, nas coisas que são necessárias, são urgentes, né? Deve haver socorro da nossa parte como igreja para com as pessoas. Hebreus 9, 11, 12, 14 e 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, mas mão divina. Nem por sangue de bodes, nem bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário lá de cima, havendo efetuado uma eterna redenção. Isso é muito forte, hein, querido? Me dá uma olhada lá no original. Uma eterna redenção. Uma vez só, entrou no santuário de cima e efetuou uma eterna redenção. Glória a Deus, né? A gente não sabe essas coisas, né? Sabe? Os que sabem não falam. Acabou? É até 15. Porque se o sangue de touros e bodes e o sangue de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, de novo, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo? Por isto é mediador de um novo concerto, para que, intervindo a morte, para remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. E o chamado e tendo a promessa da herança eterna. Que coisa. Irmãos, é muito grande, não é? É grandioso isso que está na palavra de Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19.
Esse é bem mais conhecido, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que recebestes por tradição de vossos pais. Mas, olha, irmão, mas com o precioso sangue de Cristo, irmãos, como de um cordeiro, sem mácula, imaculado e incontaminado. É o cordeiro sem mancha, sem pecado, que se apresentou em oferta, em sacrifício aos nossos pecados. O qual, na verdade, foi, no outro tempo conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos pelo amor de nós. Que coisa, não é? Jesus já se manifestou muitas vezes, né, no passado, mas não foi conhecido como nós o conhecemos, né? Ele vindo pessoalmente, passando por esta terra como homem, sem mancha, sem pecado, sem ruga, sem coisa semelhante, tornando-se o Cordeiro único, verdadeiro, que tira o pecado do mundo. Amém? Como é que João, ele apresentou Jesus, João Batista? João 1, 29, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 10, aqui ele diz que tira o pecado, e lá ele matou a morte. É 2 Timóteo 1, 10. Que se manifesta agora perante a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual matou a morte, aboliu a morte, tirou a morte de circulação. Por isso os crentes não poderiam estar apavorados, né? Medo de morrer, com medo de morrer. Não, irmãos, nós temos que estar tranquilo. Você pode viver bastante como eu e pode morrer agora, e eu também. E daí? Não, boa. Nós temos a vida de Deus, temos a vida da ressurreição, temos a vida eterna. Você viu o que ele fez aqui, pastor Nilo? Ele matou a morte, ele sacou a morte de funcionamento, tirou a morte e deu vida eterna para nós. Além dessas coisas maravilhosas, né? Ele nos deu. Quanto custa? Nada. De graça e pela sua graça, pela sua misericórdia, cada um de nós que estamos aqui nesta noite, fomos alcançados por essa maravilhosíssima graça do Senhor. 1 João 2, 2. E eu vou terminar daqui um pouquinho, só falta 3 versículos. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Não somente pelos nossos. Olha, ele sacou o pecado de toda a raça de Adão.
toda a raça de Adão tem os seus pecados pagos. Tem provisão para o mundo inteiro. Ele fez para o mundo inteiro. Aí você pergunta para mim, todos serão salvos? Não. Porque aqui é cada um vai entrar pessoalmente. Não entra marido, mulher e filho, né? Que nem batiza. Quero batizar eu, meu filho, minha mulher e minha família. Pode batizar. Mas no reino de Deus entra um a um, um por um. Não é? Também pela sua poderosa graça. Então, os homens vão ser condenados, nenhum de nós será condenado pelo nosso pecado. Pastor, como assim? Não. Os pecados já foram pagos. Nós vamos ser condenados porque não aceitamos o amor de Deus, a misericórdia de Deus estendida aos mais miseráveis pecadores sobre a terra. Você, se não for para o céu, você não vai, não por causa dos seus pecados, mas porque você deixou de receber o presente que Deus deu a você. 4:10, 1 de João. Nisto está o amor. Olha, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós. Olha, e deu seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação é Ele mesmo, é o Cordeiro que foi oferecido no altar, não é? Para tirar os nossos pecados, para arrebentar o poder de Satanás sobre a raça de Adão. Oh, glória! Amém? Vamos encerrar com Apocalipse 5:9? E cantavam um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com seu sangue comprastes para Deus. Irmãos, olha que coisa linda, homens de toda a tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Ele é realmente o Cordeiro aprovado de Deus, que tem condições de sacar, tirar, apagar todas as nossas transgressões e pecados que cometemos diante de Deus desde o dia que nós viemos até a hora do encontro com Jesus. Glória a Deus, né?